maricotas, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra ensinar vocês a como eu coloco as franjas nas minhas mantas, tá? Aqui eu já tô com um lado, ó, prontinho, todo cheio de franjinhas. Mas antes de começar, eu queria dar algumas dicas, tá? Bem pontuais pra vocês, no caso de mantas. A primeira dica nem é sobre as franjas em si, é sobre o arremate, tá? Porque o que acontece? Quando a gente levanta os pontos de um lado da manta, acaba que aquela trama ali fica mais elástica. Pra gente ter o mesmo resultado lá na outra ponta da manta, quando a gente arremata os pontos, a gente precisa fazer um arremate elástico para que uma ponta da manta e a outra fique com o mesmo efeito, o mesmo acabamento, né? Que aí a gente pode trabalhar ela, que vai ser bem tranquilo, tanto um lado quanto o outro. Então, antes das franjas, a primeira dica é essa, tá? Outra dica bem importante, quando a gente vai fazer franjas numa manta, é a gente sempre, antes de acabar o último novelo, por exemplo, aqui no meu caso, eu trabalhei com 3 novelos. Então, antes de acabar o último, quando eu tô lá pela metade do novelo, eu já pego e corto as minhas franjas. Então, se eu tô trabalhando com a ponta do novelo, eu pego a outra ponta, meço quanto eu vou precisar, quantas franjas eu vou colocar, e aí corto a medida certinha das franjas que eu vou precisar. Por quê? Porque vai que a gente se empolgue tricotando e aí daqui a pouco acaba o fio e a gente não reservou fio suficiente para fazer as franjas. Então eu gosto sempre de quando tá lá, às vezes quando eu começo o último novelo da manta, eu já pego a outra ponta do novelo, reservo aquela quantidade de fio que eu preciso para fazer as franjas e trabalho o resto do novelo tranquilamente, certo? E daí como é que eu faço para que todas as minhas franjas fiquem do mesmo tamanho e para que eu corte uma grande quantidade, né, de uma vez só? Eu pego uma superfície, tá? Dura e reta, né? Então aqui esse tamanho da minha agendinha é um tamanho ideal. Pode ser um livro, pode ser qualquer coisa que dê pra passar o fio e depois cortar. E aí eu venho com o meu fio. E aí eu vejo quantas vezes eu vou precisar, né? Quantas franjas eu vou colocar em cada partezinha. E aí eu faço as contas, né? Ver quanto eu vou precisar o total da manta. E aí eu venho e enrolo todas essas vezes que eu fiz a conta aqui. Quando eu termino, né? Já tenho a quantidade certa, eu corto o fio aqui e depois eu corto essa pontinha aqui e aí as franjas ficam prontas, tá? Então aqui eu já tô com todos os fios pra fazer o outro lado da minha manga, pra fazer todas as franjas separadinho. Aqui, ó, eu tô com menos fio do cinza claro do que o cinza escuro. Por quê, gente? Porque como o cinza escuro, ele tinha mais metragem no novelo, eu escolhi, né, fazer mais franjas dele pra poder fazer mais comprimento de manta usando o outro cinza mais claro, tá? Então, o que que acontece? Eu peguei 3 fiozinhos assim, ó. 3 fiozinhos do escuro. Ó, aqui tem 3. E um do claro. E aí, no final, quando a gente coloca, daqui a pouco vocês vão perceber, quando a gente coloca eles na manta, a gente passa por dentro de um ponto e aí passa os próprios fiozinhos da franja por dentro de novo, tá? E aí, como se fosse assim. E aí, eles ficam em dobro. Então, se eram 3 desse aqui, fica 6. E o outro, como era 1, né, fica 2, tá? Então, foi por isso que eu escolhi, assim, essa divisão das cores. Mas, na maioria das vezes, a gente faz as franjas de uma cor só, né? E aí, vocês só vão ver quão fartas vocês querem as franjas, ou se querem elas mais, né, pequenininhas. E aí, vocês vão contar quantos fiozinhos vocês vão precisar, vão enrolar, vão cortar. E aí, vão pegar a quantidade certa pra fazer cada franjinha, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês como eu aplico, então, essas franjinhas aqui na minha manta. Já dei as dicas principais. E aí, agora, é bem rapidinho, eu vou mostrar pra vocês como que eu faço pra ficar bem firme e pra ficar todas iguais, certo? Ó, gente, então eu já comecei a colocar aqui, tá? E aí, dá pra ver que eu peguei bem aqui no cantinho. E aí, agora eu tô começando a pegar aqui nesse ponto meia, que ele tá mais saliente na trama, né? Ele tá bem notório aqui. Então, agora eu vou posicionar as minhas franjas sempre aqui, nesse pontinho e meio. Então, aqui eu já separei, ó, direitinho os fios que eu vou usar. 3 do mais escuro e 1 do mais claro. E aí, eu pego e boto bem no meio, assim, ó. Deixo em cima do meu dedo. Vou lá, posiciono onde eu tenho que colocar, né? E com o auxílio de uma agulha de crochê, eu introduzo a agulha ali bem no ponto em meia, bem aqui
na última carreira, no caso. E aí eu puxo bem na onde tá o meio, por dentro aqui desse ponto em meia, ó. Puxei todos os fios ao mesmo tempo. Agora eu venho aqui com os meus dedos mesmo, eu ajusto eles aqui pra não ficar torto e passo por dentro, ó. E puxo. E tá pronto, é isso aí a franja, tá? Vamos lá de novo. Venho aqui, vejo onde está o meio, posiciono em cima do meu dedo, vejo direitinho aonde eu vou colocar aqui, ó. Pego esse meio e passo por dentro da última carreira que eu fiz aqui de ponto. Aí eu vejo aqui, ó, se os meus fios estão pontinha com pontinha, né, direitinho, se tá parelhinho, e puxo por dentro. E aí, quando eu puxo assim, ó, eu puxo bem firme pra esse nó já ficar certo e ele não se afrouxar depois, tá? Então, dá pra ver aqui que tá todos iguais, ó. E aí, assim, eu vou seguindo, fazendo até o final, até eu preencher todos esses meus pontos em meia com a minha franja, tá? E daí, gente, depois de terminar de colocar todas as franjinhas de um lado e de outro, a gente pega, coloca elas assim, ó, numa superfície bem retinha, tá? Endireita elas, penteia elas bem direitinho. E aí, a gente vem com o auxílio de uma tesoura e vai aparando esses fiozinhos, ó, que estão irregulares aqui. Tem uns que estão mais compridos do que os outros e tal. Porque por mais que a gente cuide, sempre fica alguma pontinha fora, tá? Então, a gente vem, ó, aparando todas essas pontinhas aqui que estão mais compridas. E esse é o resultado final da manta, então, gente, ó, aqui estão as franjinhas, tá? Desse lado, desse lado. E eu espero que vocês tenham gostado de ver como que eu faço esse processo de colocar as franjas nas minhas mantas. Essa manta aqui ficou bem grossa, tá? Ela foi trabalhada com fio duplo, o fio brilho e o fio certificada, tá? E gostei muito, ficou muito macia, muito gostosinha, vai ficar bem quentinha de usar. Essa aqui é uma encomenda muito especial para uma amiga minha. Achei a cara dela, espero muito que ela goste. Obrigada por me assistir. E deixa aqui nos comentários se tu gosta desse tipo de dicas, se tu gosta de ver o processo de como eu faço algumas partes das minhas peças. E esse vídeo vai estar disponível no YouTube também, lá no meu canal Diário da Maricote. Beijo!